O torcedor, obviamente, que vai ter São Paulino falando como não foi pênalti. Aqui o grande debate é o seguinte, no manual do VAR, o VAR só chama... pode ser no manual do VAR, que o Manuel Zaidan sabe muito, inclusive. Grande Manuel Zaidan, um abraço a você. O manual do VAR, ele estabelece que o VAR, em um lance de pênalti, tem que chamar, não só em pênalti, né, como faltas para vermelho, assim, mas eu vou olhar aqui principalmente no VAR, de pênalti, num erro crasso. Um erro crasso, sinônimo aqui, aquele erro grave que todo mundo viu, que não tem discussão, é isso que a gente tá falando. Foi algo realmente indiscutível? Se foi algo indiscutível, realmente o VAR acertou. Sim. Como não pareceu o caso, teve discussão, enfim, eu sinceramente acho amenizada que é pelo erro, né? Porque como não converteu, o Lucas não converteu a cobrança, também ameniza, né? A polêmica não inflama. Eu acho que poderia ser um pênalti como bem marcável, como também não marcável, enfim. Receba uma mensagem aqui. Gustavo Soler fala, pode parar de falar meu nome no programa? Posso, Soler. Portanto, vamos parar de falar o nome de Gustavo Soler já aqui. Que Gustavo Soler não gosta falando de ser... Falando em Soler... Não, agora falando sério, ô Martelli, essa discussão do pênalti é boa, eu tenho a mesma visão da Nina. Eu queria destacar um ponto positivo e um ponto negativo ontem no time do São Paulo. O ponto positivo, de novo, cara, que grande jogo fez o Alan Franco. São Paulo tem um zagueiraço, tá? Bem lembrado. São Paulo tem um zagueiraço que sabe jogar com os pés, o cara que, quando o São Paulo tava mal, só ele tava bem, nos 2 jogos isso. Ponto negativo. Além desses, né, indo um pouco além de, perdeu o pênalti, que, cara, vou falar o quê, né? O Lucas perde pênalti, o Caleri perde pênalti já nas cobranças. O Rafael, na minha visão, se atrapalha um pouco no gol do Botafogo, por mais que ele justifique que não. Isso aí é meio óbvio, evidente. O ponto negativo, de fato, porque esses erros são humanos, eu até entendo, cara. Os caras estão ali pra errar e pra acertar, faz parte do futebol. Vejo isso como muito natural. O que eu não vejo como natural é um líder como o Rafinha não segurar a bronca naquela hora da confusão e ser um dos agentes do caos. Mas ele sempre foi. Sendo que o São Paulo, naquele momento, iria amassar o Botafogo. A confusão, ela foi pró-Botafogo, porque esfriou os ânimos do São Paulo. Um líder, se o São Paulo estivesse à frente do placar, verdade. Sabe assim, você catimbar, você fazer uma confusão. Eu até falei isso aqui outro dia, né? Às vezes falta pros times brasileiros, quando estão jogando contra um outro brasileiro, pensar, eu vou ser o argentino da história. Isso. E catimbar, e arrumar confusão e tal. Porque foi depois do gol. Foi depois do gol, exatamente. Então nessas horas você tem que ser... Ali o São Paulo tinha que ter corrido da confusão, corrido da treta. O Zubeldia tem um pouco de culpa nisso, porque a confusão começa num lateral que tá lá o Marçal, ele vai dar um abraço assim no Marçal, e aí o Marçal aproveita dessa situação. Que era o pior momento, né, PDB, do Botafogo no jogo. Isso, assim. Exatamente. Então o Marçal viu uma brecha ali e que o Rafinha não percebeu e instigou mais uma confusão que esfriou o jogo. Cara, talvez, até eu pensei em perguntar isso pro Zubeldia na coletiva, mas eu não gosto de algo do hipotético no futebol. Isso. Do tipo, o Zubeldia, mas e se não tivesse a confusão? Ele ia falar, se o Lucas, ele poderia te dar a patada, se o Lucas tivesse feito o gol... Exato. Você fez bem. Mas a gente pode sim debater essa questão. A gente pode. E aí debatendo, eu acho que o Rafinha, como um líder, como um cara experiente, pegou uma pilha erradíssima. Quer ver umas coisas? Pra quem jogou bola em alto nível, igual eu, por exemplo, você vai lá no fim de jogo. Jogou onde, craque? Não, eu não gosto de falar o tipo, porque as pessoas vão falar que eu tô mentindo. É verdade, quando é muito alto, quando é muito, assim, os caras vão... Dá uma base do real. Cara, você tá no fim do jogo, é o que você falou, PDB. O momento fragilizado do Botafogo. O Rafinha, entenda o que eu quero dizer, o torcedor tricolor. Fugir da briga não é um ato de covardia nesse momento, é um ato de inteligência. Nem havia briga naquele momento, né? Fugir do embate é isso. Fugir do embate é você falar, cara, os caras só estão partindo pra isso porque eles estão com medo do que vem na sequência. O Rafinha, muitas vezes, eu acho que ele confunde isso. O que é ser um líder, assim, com braveza, com um pouco mais de assintosidade, ser um pouco mais nervoso, e ele confunde isso com o que é ser líder. Você não precisa estar atacando toda hora pra ser líder. Cara, pode ser um momento que você olha e fala, esse não é o momento de acelerar. Gente, vem aqui, vambora, vai jogar bola, hora de jogar. O São Paulo poderia, como não fez, ou faria, ou não faria, poderia ter feito o gol. A
A gente não sabe, que é o que o PDV tá falando. A discussão não necessariamente, se não acontecesse, ia fazer o São Paulo fazer o gol. Sim. Mas essas pequenas coisas de um jogo de Libertadores de quartas de final é o que podem decidir o jogo. Não, e um detalhe. Se o São Paulo passasse, que naquele momento era muito possível, o Rafinha perderia o jogo de ida da semifinal, certo, PDV? É. Porque ele foi Pendurar- expulso. foi expulso. Sim, né? Ele foi sim, expulso. Então, assim, ele uma peça importante ali do time do São Paulo. E eu tive a sensação, assim, que naquele momento o Botafogo, da discussão que teve ali, conseguiu respirar. Porque ele foi, o segundo tempo, o Caleri perdeu, antes de fazer um gol bem bonito, por sinal, um gol difícil. Não é ele fácil fazer perde, aquele gol, não. ele perde um gol, cara, assim, difícil de entender como é que ele conseguiu tirar aquela bola do gol. Ele entra e a bola não. Então, Não, e são somatórias, coisas somatórias, né, Nina? É o pênalti perdido, porque eu vou Sim. te falar, você tá perdendo o jogo por 1-0. Você faz um pênalti, marca o pênalti, 1 minuto depois o juiz apita o fim do primeiro tempo, é nisso que às vezes são pequenos indícios, assim, do que poderia ser uma classificação do São Paulo e que impactam. Olha como o Botafogo vai pro vestiário, cara. Os caras vão ter 15 minutos pra ficar pensando Sim. como tomaram um gol. É um fator que, de novo, é um fator psicológico. Pode ser que vá contar como não vá contar, mas você toma um gol, o juiz apita o fim do primeiro tempo, os caras do Botafogo descem daquele jeito. Caraca, mano, seguinte, irmão, por 1 minuto, cara. Por 1 minuto a gente não ia com a vitória. E o São Paulo vai pro vestiário como? Vem cá, como é que a gente fez pra chegar no... Então, são pequenas coisas, é a hipótese, né? Uma bola no travessão que não entra, mas num jogo... E por isso que o futebol é maravilhoso. Porque num jogo como quartas de final de Libertadores, são esses detalhes que vão definir uma classificação. É você saber catimbar, é você saber, neutralizar um cara que não tá bem, é você saber sair de uma confusão no momento que não interessa a ninguém, qual foi a do Rafinha, enfim. Mas eu acho que